O que foi prejuízo mesmo naquele período foi a questão da fé, porque vem a natural rebeldia adolescente, né? Isso é natural, há uma mudança grande no nosso jeito de ser. E aí o rock começou a trazer coisas que não foram tão legais, né? O que, por exemplo? Ah, cara, a questão espiritual, né? Eu tenho muitos amigos roqueiros, cara, muitos. Passei a vida. E tem um outro aspecto, bem curioso, isso que eu vou falar para você, fruto de uma reflexão bem recente. Há uns dias atrás, o meu irmão esteve em casa, né, com uma de minhas irmãs, a Rosário, Daniel, Rosária, Érica, minha cunhada, meu sobrinho Henrique e a Ju. Nós estávamos em casa, eles foram um domingo lá fazer um lanche conosco, e a gente estava lembrando das brincadeiras de criança, dando risada. E, cara, a gente chegou a uma constatação que, olha, sem nenhum exagero, Guto, sem nenhum exagero, eu acho, cara, que pelo menos 65% da nossa galera estava viciada em drogas. Caramba. Sério, cara. Amigos que morreram com HIV na cadeia. Falar de um, tá? Uma moça também que morreu de HIV, com HIV naquela época. O vírus da AIDS estava se espalhando naquele tempo e não se sabia como transmitia, se o abraço transmitia, se o beijo transmitia. Ainda não havia drogas para tratar disso, né? Estou falando dos fármacos, né? Então, cara, e nessa conversa com meu irmão, a gente foi lembrando os nomes dos amigos, cara, e para mim hoje se tornou um mistério. Como é que a nossa cidade foi tão tomada de droga? Caramba. Cara, todo mundo, cara. Eu não consigo. Poucos amigos da escola e principalmente do rock não se tornaram alcoólatras, não experimentaram maconha, não usaram cocaína, haxixe e o que tinha à disposição. Com que idade que você começou a ter acesso à droga? Então, a bebida veio cedo, ainda na infância. Caramba. Sim, veio cedo. Com criança ainda. Comecei a ter acesso a isso. Agora... Sozinho? Não. Adultos próximos. Experimenta aqui, Danilo. Deram, quando criança. É uma parte um pouco delicada, eu prefiro não... Certo. Né? Mas deram e... Sim, eu aprendi a beber. Ah, então assim... Com criança. Ah, isso. 7 anos, 8 anos. Essa é a pergunta. Era deram, normal. A pessoa tomou uma vez ou Tomava deram junto. e depois você foi se acostumando? É claro que eu não era aí um cachaceiro de ficar Sim. bêbado. Era um menino. Mas era normal tomar cerveja. Era normal tomar aqueles vinhos pesados, tipo aquele sangue de boi, que era pesadíssimo. Tomei alguns porres na minha vida com esse vinho. Com 9, o quê? 10? Não, nessa época eu não tomava porre, mas bebia. Tá. Entendeu? Já bebia cerveja, vinho, é o que tinha. Era servido, eu bebia. Entendi. Era permitido. E aí, quando começo a ir para os lugares com a molecada, tipo ali 13, 14 anos, nas festas da escola que tinha, eu já tomava porre. Aí eu tomava porre. Tipo, de ir para o hospital e passar a noite tomando glicose. Caramba. Então, isso já acontecia com 12 anos. O meu primeiro porre de ir para o hospital para tomar glicose, 12 anos. Como que era a reação da sua mãe quando acontecia, por exemplo, um porre de um menino de 12 anos que vai para o hospital? Preocupação, né? Preocupação. Porque ali, cara, é muito triste isso. Era você e alguns dos seus irmãos ou só você mais? Não, tinha o meu irmão. O meu irmão, graças a Deus, ele não foi por esse caminho. Ele teve as mesmas oportunidades, o oferecimento que foi feito a mim também foi feito a ele, entendeu? Mas ele não foi por esse caminho, graças a Deus. O Daniel, eu fui para música, ele continuou estudando na escola, e aí foi estudar na Poli da USP, lá em Cubatão, tinha um polo lá da USP, e aí ele passou na FUVEST, estudou muito, aí ele se formou em engenharia de produção, ele foi por esse caminho. E mesmo na faculdade, há uma oferta
Sim. avassaladora de drogas e álcool. E ele, graças a Deus, ele foi num caminho muito bom. Entendeu? Então, a partir dos 12 ali, já era porre de você ir para o hospital. Não era toda semana, Não, mas claro. começou a acontecer. E ali, quando como eu falei, a questão do rock and roll, quando começam a acontecer as situações do rock, os bailinhos de rock, tinha baile de rock, da mesma forma que tinha os outros bailes com as outras músicas, tinha momentos de discoteca só de rock pesado. Ia só a galera do rock and roll para lá. Sim. E era das 10 às 4, qualquer coisa assim. E aí sempre havia, nos ambientes, o bar que vendia bebida alcoólica. E aí, posteriormente, chegou a maconha. Então, a bebida foi até os 18. Quando cheguei em 18 anos, eu provei maconha. E provei no banco que eu trabalhava. Caramba. Tinha uma galera no banco que também se chapava. E uma vez a gente foi trabalhar no fim de semana. E aí, num intervalo de trabalho, me ofereceram maconha. Ali eu provei maconha. Mas eu já tinha o hábito do álcool. Todo tipo de bebida. Então, vários porres já tinham acontecido. E se tornou comum. Como você falou da minha mãe. Minha mãe, desde quando começou, desde o primeiro momento, ela falou assim: filho, esse caminho não tem volta. Cuidado. Esse caminho não tem volta. E essa parte é mais delicada de falar, mas o meu pai bebeu a vida inteira, entendeu? Sim, sim. Meu pai bebeu até quase 60 anos. Eu não me lembro a data exata, mas foi em torno de 60 anos. Ele bebia muito, cara. Meu pai sofreu muito com a bebida, muito. Então, para mim, foi um norte também, né? Sim. Porque eu vi ele fazendo. Mas, graças a Deus, eu sempre falo, quando eu dou testemunho, que, para mim, meu pai recebeu uma graça de São José. E eu sempre falo assim, né? Meu pai é o amigo de São José. Lá em casa, São José é o amigo do pai. Nossa. Meu pai simplesmente parou de beber. Ele nunca mais tomou uma gota. Nada, absolutamente nada. Parou. E ali passou-se mais um tempo, 2 anos para 3, aí eu fui batizado no Espírito Santo. Mas nesse período, cara, aí, mesmo antes de experimentar maconha, e depois veio mais maconha, e depois eu provei outras drogas e tal, já na pré-adolescência para a adolescência, eu comecei a viver experiências preternaturais, como aparições, materialização. Certo. Eu vivi vexação muitas vezes, obsessão, possessão. Eu vivi esses distúrbios, né? Isso com 15, 16 anos. Ah, sim. Agora, hoje, com toda a carga que você tem de estudo, de uma pessoa que tem sempre estudado e tudo, a ligação com o estilo do rock ou as músicas que escutavam, para você, é uma ligação direta para esses fenômenos ou não? Olha, irmão, é delicado, mas a gente precisa ser claro. Existe, cara. Tem uma coisa que eu gosto de comentar sempre, porque é uma realidade, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Claro. E o que eu estou falando aqui não é... Você não está falando do roqueiro, de quem gosta de rock. Não é como se diz hoje, discurso de ódio, né? Hoje, se você fala o contrário do que pessoa X ou pessoa Y pensa, é discurso de ódio. Mas não é. Eu estou falando sobre o que eu vivi. Isso. Por exemplo, existe um cara bem conhecido no meio do satanismo que se chama Aleister Crowley. Esse cara já morreu, né? Ele não é da nossa geração. Mas o Aleister Crowley, cara, ele é um dos maiores bruxos da história. Nos últimos séculos, ele é um dos nomes mais falados, mais conhecidos. E ele, até hoje, ele influencia muitos artistas no mundo inteiro. E não só de rock, da música pop. O próprio Raul Seixas, cara, era um discípulo dele. Aquilo que canta naquela música, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, nós bem sabemos que isso está dentro do telema, né, que é a filosofia do Crowley. Caramba. E a gente vê, por exemplo, o Iron Maiden e o seu vocalista, o Bruce Dickinson, eles são, eu posso dizer isso baseado nas letras que eu conheço, cara, eles são
Eu acho que a banda que mais divulgou e ainda divulga a Aleister Crowley. O Bruce Dickinson mesmo tem um disco solo dele que se chama Chemical Wedding. Tem um filme que ele produziu que se chama Chemical Wedding, que conta partes da vida do Crowley. E tem o Crowley no filme, e ele está no filme. E a gente vê letras do Iron e do Bruce Dickinson, carreira solo, que usam textos do Crowley. Essa frase mesmo da música do Raul, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, a gente encontra isso em músicas do Iron Maiden. Então, tipo assim, não há como não ter uma ligação. Sim. Da mesma forma que a gente... Eu sempre falo da mesma forma, né? Acredito que pessoas que vão ver isso aqui vão lembrar de algum lugar que eu falei sobre o tema, dando testemunho ou não, né? Vão até achar que eu estou sendo repetitivo, mas não tem como eu falar de outra forma. Da mesma forma que a gente canta a Virgem Santíssima, enaltece o nome de Jesus Cristo, né? A gente canta em adoração à Eucaristia, a gente fala das coisas da fé, né? Temas bíblicos, a gente atrai a presença do Espírito Santo, a gente se coloca em oração, a gente abre o coração para adorar. Quando a gente canta outra coisa, ou fala outra coisa, o mesmo acontece com outro destinatário. E outra coisa que você está invocando. Sim. Então, para mim, eu estou falando de coisas que eu vivi, eu não tenho como desligar o que eu vivi espiritualmente, e às vezes ainda vivo, às vezes porque a tentação todos sofrem a vida inteira, não é verdade? Mas distúrbios um pouco mais sérios, como situações extraordinárias, às vezes acontece, né? Tipo, tem uma missão um pouquinho mais exigente, um lugar que a gente vai pregar, que exige um pouco mais e tal, que tem que ter uma preparação espiritual um pouco mais forte. Às vezes vem antes do lugar que você vai, antes da missão, e às vezes depois, como retaliação. E Deus permite para que a gente seja fortalecido no exercício das virtudes. Hoje você tem a noção, né? Você fala vexação, fenômenos preternaturais. Hoje você consegue nomear. Sim. Mas naquela época, como você reagia a essas coisas? Cara, era uma piração, cara. Muita depressão. Ah, é? Muita depressão. Porque você falava para alguém, você dizia, olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Você entendia que estava vendo alguma coisa... No começo não falava. Porque eu ia falar para quem o quê? É o que você fez uma leitura perfeita. Hoje, a gente precisa falar ensinando. A gente lê os bons exorcistas. E sabe o que viveu. Sim, você sabe o que você viveu. A gente vê, por exemplo, a gente estava falando mesmo aqui, antes de começar, do padre Duarte Lara. Isso. Ele é um excelente professor, cara. A didática dele... para falar é muito claro, tudo muito bem organizado. E coisas que ele fala, por exemplo, aquilo que você fez com ele aqui na Ítalo, aquela conferência, por exemplo, era perguntas e respostas, né? Isso. Muita coisa ele falava, eu lembrava de mim. Ou então do padre Rufus, o padre Vanilson de Brasília, cara, que é um absurdo. É impressionante. Ele me deu um livro dele, e no livro dele tinha respostas a perguntas que eu faço há quase 30 anos, cara. Olha só. Entendeu? O livro e a conversa que eu tive com ele em Sorocaba, lá na comunidade Totus Tus, tive um momento com ele lá. Então, por exemplo, hoje eu consigo achar o caminho. Mas naquele tempo, por exemplo, a primeira vez que aconteceu uma materialização,